Convido os irmãos a se colocarem em pé, vocês ficarão assentados aí alguns minutos, estão em uma atitude aí também de reverência à palavra do Senhor, oportunidade de esticar as pernas um pouquinho também. Lucas 9, 23 a 27. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Podem se assentar, por favor. Eu quero convidar vocês a imaginarem 3 cenas. Cena número 1, uma criança que é agressiva na escola. E os pais falam para a criança, primeiro os professores, reclamam com os pais, eles orientam a criança, os pais também, e parece que vai dar tudo certo, mas passa um tempinho, a criança está lá de novo, mordendo, puxando o cabelo, chutando, e por mais que se oriente, que se ensine, ela continua repetindo o mesmo erro. Cena número 2, você recebe uma orientação médica ou a própria consciência de que você está precisando fazer uma dieta. E essa dieta, ela vai muito bem na segunda-feira. Segunda-feira é dia de começar a dieta. Mas na terça-feira já começa a falhar toda aquela disposição de comer as coisas certas, na hora certa, para o bem da sua saúde, e você então já esquece a dieta e volta tudo ao que era antes, e aí passa mais uma temporada até que a consciência pesa de novo, não, vamos começar a dieta de novo, e depois tudo volta a estaca zero. Cena número 3, um usuário de drogas, um alcoólatra, vai para um centro de recuperação, e ali ele ouve a palavra de Deus, até se converte, fica muito bem naqueles 6 meses, 9 meses que ele está internado ali. Mas quando ele sai, alguma coisa acontece no meio do caminho, que ele volta tudo de novo, ao álcool, às drogas e aos problemas que tudo isso traz para a vida dele. Quando a gente imagina essas 3 cenas, nós precisamos fazer algumas perguntas. O que tem de errado com o ser humano? Por que nós somos assim? Nas pequenas coisas, nas grandes coisas, o que tem de errado conosco? O que une essas 3 cenas e em que elas diferem uma da outra? Bom, fica óbvio aqui que elas diferem uma da outra nas consequências. A consequência para uma criança na escola é diferente de uma consequência para a falta de uma dieta na nossa saúde, ou para as consequências sociais, familiares de um usuário de drogas ou de álcool. Então, as consequências, sim, são muito diferentes. Mas tem uma coisa que é comum nessas 3 cenas, que é a recorrência no erro. Mesmo havendo a disposição de fazer a coisa certa, seja no relacionamento com os coleguinhas, no cuidado da saúde ou no estilo de vida, o erro está ali repetindo várias vezes, há ali uma recorrência, algo parece que nós nessas 3 situações enxergamos a escravidão, que o erro, que a dificuldade de fazer a coisa certa assola a cada um dos seres humanos, da infância até o último suspiro. E aí nos cabe fazer mais uma pergunta: por que é assim? Por que há tantas reincidências no erro, no pecado? Quem é que nunca teve uma experiência parecida com essa? De saber que precisa mudar em alguma coisa, que eu preciso mudar, que você precisa mudar, e você, com muita dificuldade, tenta, e de novo as coisas acontecem de um jeito que não deveriam acontecer.
sei se você já ouviu falar do Dr. Edward Welch, é um conselheiro bíblico, tem excelentes livros publicados, artigos também, recomendo a leitura dele. Ele escreveu um livro que eu estou terminando de ler, chamado Hábitos Escravizadores, Encontrando Esperança no Poder do Evangelho. Esse conselheiro bíblico é um PhD em neuropsicologia nos Estados Unidos, e ele falou uma coisa que nos faz, meio que nos assusta, mas que tem a ver com essas 3 cenas. Sabe o que ele disse? Nós todos somos colegas viciados. Não importa o nível ou o grau, nós todos nos identificamos com essa situação de hábitos escravizadores, que alguém poderia chamar de vícios, porque não é virtuoso, é o contrário disso, né? E ele, nesse livro, ele diz mais: talvez você nunca tenha sido controlado pelo álcool ou por qualquer substância que escravize, mas todos aqui sabem o que é ser governado por maus desejos, ao invés de ser governado por Jesus Cristo, lá no mais íntimo do nosso coração. Nem todos somos escravizados por uma substância tóxica, mas todos têm seus ídolos particulares. Todos temos nossos ídolos particulares, dos quais nós somos escravos. E ele conclui dizendo: a diferença entre um viciado e você e eu é muito pequena. Tem que ser presbiteriano calvinista para acreditar num negócio desse, porque existem movimentos religiosos que idealizam o ser humano, né? Nessa onda de coach que nós temos aí nos dias de hoje, que você é capaz, que você é isso, que você é aquilo, mas não é isso que a Bíblia nos fala. Meus irmãos, o que eu quero então, com esses exemplos aqui, suscitar para a nossa reflexão, à luz desse texto, é que existe uma batalha dentro de mim e de você, de cada um de nós, uma batalha pelo que nós poderíamos chamar de santificação, uma luta para que nós possamos aprender cada dia mais a sermos parecidos com Jesus. Não é um passeio, é uma batalha, é uma luta a que nós temos que travar. E essa luta, muitas vezes, ela é frustrante para mim e para você, que somos crentes já há muitos anos. É frustrante porque a gente já se converteu, a gente ora, a gente lê a Bíblia, e a gente passa anos numa igreja ou meses numa casa de recuperação para simplesmente acontecer tudo de novo, cairmos nos mesmos erros de sempre, seja da fofoca, seja da imoralidade, seja da amargura no coração, dos conflitos nos relacionamentos, da ira, da ansiedade, da tristeza profunda, e a gente acaba voltando para o mesmo lugar. E o que nos deixa mais frustrados é que quando a gente lê a Bíblia, por exemplo, lá em Romanos 6,14, nós encontramos uma constatação do que é a vida do crente. E lá diz assim: olha, o pecado não terá domínio sobre vós. E não é isso que muitas vezes nós experimentamos ou nós sentimos. Sim, o pecado nos domina em algumas áreas específicas da nossa vida. E foi pensando nisso, então, que eu me voltei para esse texto, Lucas 9, eu tenho compartilhado esse texto, inclusive preguei sobre esse texto lá na Missão Vida, no congresso anual deles, já tem uns 15 dias, estavam ali pastores e líderes e muitos internos, e foi pensando nesta realidade que afeta a todos nós, seja um interno na Missão Vida, ou um crente normal aqui na igreja, é que esse texto bíblico me veio à mente, porque aqui eu encontro algo muito importante e útil para essa nossa caminhada. Lucas, capítulo 9, Jesus já passou da metade dos seus 3 anos de ministério, onde ele estava principalmente na região norte de Israel, lá na Galileia. No estudo do ministério de Jesus, a gente diz que foi o ministério da Galileia. E ele está, pouco a pouco, se caminhando para o ministério final dele na Judéia, no sul, onde ele vai finalmente terminar a sua última semana de vida em Jerusalém. Mas antes dele descer, né, ali para o sul, ou se encaminhar para o sul, ele diz as palavras que ele disse aqui. Agora é importante você lembrar
que esse é o evangelho de Lucas, não é o de Marcos, não é o de Mateus, não é o de João. Sabe por quê? Porque o evangelho de Lucas, ele nos apresenta Jesus sobre a perspectiva da sua humanidade perfeita. É o Filho do homem, aquele que se encarnou, homem perfeito, perfeitamente homem, perfeitamente Deus, tanto que esse evangelho é chamado de o evangelho da oração. Jesus está querendo nos mostrar que ser homem perfeito, mulher perfeita, para onde está status esse que nós estamos caminhando pouco a pouco até que Ele venha, é preciso depender de Deus. Nós somos criados como criaturas dependentes, não autônomas. Por isso esse é o evangelho da oração. Só aqui nós encontramos as parábolas sobre a oração. E aqui nos mostra Jesus, todas as vezes em que Jesus está orando, e orando, e orando, para escolher os apóstolos, para enfrentar, na tentação no deserto, a escolha dos apóstolos, a ida para a cruz, são diversos momentos, ele se retirando para orar, no meio daquela agitação toda. E aqui está então o homem perfeito, ensinando a gente a como batalhar pela nossa santificação, a como aprender a ser como Ele é. E por isso essas palavras são tão importantes e necessárias. E desse texto, meus irmãos, nós vamos poder extrair aqui a verdade de que o chamado de Jesus é para que nós vivamos uma vida de maturidade crescente, e não com altos e baixos, ou até estagnação, ou até retrocesso, mas que a gente caminhe de uma maneira crescente na vida cristã. E há algumas verdades, então, que eu gostaria de extrair com vocês aqui desse texto. São verdades para crer de todo o coração, são verdades para nós experimentarmos no melhor interesse nosso de avançarmos na nossa santificação. E a primeira verdade é que a conversão é o primeiro passo para a maturidade. Isso é óbvio, mas precisa ser dito. A conversão é o primeiro passo, apenas o primeiro, para a maturidade. No verso de número 23, Jesus diz assim: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz. Se alguém quer vir após mim, é preciso tomar uma decisão de seguir a Jesus. De quem está indo numa outra direção, Jesus está passando, a pessoa está para lá, e ela agora vê Jesus e ela fala: eu quero seguir a Jesus. Essa é uma referência à conversão do pecador que se coloca ao lado de Jesus para andar com Jesus. Ali inicia, por meio da conversão, esse processo da santificação e da maturidade espiritual. Quando Jesus começou o seu ministério, lá atrás, logo depois de João ter sido preso, Jesus então dá início ao seu ministério, começa na Judéia e vai subir para a Galileia. A mensagem de Jesus era essa. Em Marcos 1:15, Jesus dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Olha, não importa se você é presbiteriano, se somos reformados, calvinistas, até líderes de igreja, é preciso converter. É preciso de todo o coração fazer isso aqui que Jesus está dizendo: arrependei-vos. Arrependimento não é só, aceitar Jesus, né, que virou a expressão mais popular, né? Você já aceitou Jesus? Não é bem isso, ou não é só isso. É de modo sentido, lá no fundo do coração, reconhecer a sua miséria espiritual e buscar com todas as ânsias da sua alma a cura que está no Evangelho, a cura em Jesus Cristo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E Jesus agora, então, ele está partindo da Galileia, depois de ter começado o seu ministério com esta pregação, e ele, antes de ir para a cruz, ele está desafiando as pessoas que estão em volta dele para que se convertam. Se alguém quiser vir após mim, é preciso querer, é preciso tomar essa decisão. E aqui nós temos um grande problema que todo ser humano enfrenta para tomar essa decisão e para a conversão: ninguém quer. Paulo diz, Isaías disse, Paulo repete:
Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há justo, nenhum sequer. Nós não nos interessamos por Deus, o verdadeiro Deus. Nós não nos interessamos por conversão, naturalmente falando. Nós precisamos ser tocados, sensibilizados, precisamos do chamado do Evangelho para que nós tenhamos, então, essa capacidade de querer, essa capacidade de arrepender, essa capacidade de crer. Isso é obra do Espírito Santo de Deus, usando a palavra de Deus, a pregação do Evangelho, para que isso aconteça. O profeta Ezequiel deixou isso muito claro quando ele disse que Jesus, como Messias que seria enviado, ele iria tirar o coração de pedra e nos dar um coração de carne. Ele iria nos dar um novo espírito, um novo coração. E como ele faria isso? Colocando em nós o seu Espírito Santo. E ele faria com que nós andássemos de acordo com a lei de Deus. Ele faria com que nós, então, caminhássemos na nossa santificação, no nosso amadurecimento espiritual, e fazendo isso de uma maneira constante. A regeneração do pecador, que é esse toque do Espírito Santo, esta inserção da vida de Deus em nós, e a conversão andam juntos. Nós convertemos porque fomos regenerados. Primeiro, Paulo disse isso: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, ele vos deu vida juntamente com Cristo. E quando nós recebemos essa vida, então nós nos convertemos. Essa é, de acordo com o príncipe dos puritanos, chamado John Owen, a obrigação dos não crentes, dos não regenerados, a conversão. A conversão da alma como um todo, não uma mudança de apenas algum desejo mau em particular. E é por isso que vai ter gente, inclusive na igreja, que não consegue mudar esse desejo mau, porque ainda não se converteu, ainda não nasceu de novo. A conversão é o primeiro passo fundamental para que haja essa mudança de dentro, a partir dos nossos corações, essa mudança nas nossas emoções desordenadas, nos nossos comportamentos pecaminosos, nos nossos relacionamentos conflituosos. A coisa tem que começar no coração, senão não vai. É só um coração transformado, que não é mais de pedra, que está cheio do Espírito Santo, que consegue mudar. E isso começa com o novo nascimento. Jesus nos chama pela sua palavra para nos convertermos a Ele e confiarmos nele para que haja essa mudança da nossa vida. Meus queridos, se é assim que as coisas são, e é o que a Bíblia ensina, você deve conhecer pessoas que, se você olha para elas e fala, isso aí não muda nunca. Conhece alguém assim? Você olha para a pessoa e fala, esse aí não muda nunca. Pior é se você já chegou a um pensamento assim sobre você mesmo. Não vou mudar nunca. Olha, a ação soberana de Deus transforma qualquer coração de pedra em um coração de carne. O vento sopra onde quer, e não há quem resista ao amor de Deus, ao toque do Espírito Santo de Deus. Então, se você conhece alguém na sua família, no seu relacionamento, que se enquadra nessa categoria de coração endurecido, não perca a sua esperança. Não ache que isso é difícil para Deus. Aquilo que é impossível para os homens, a conversão é possível para Deus. E você também deve conhecer histórias, talvez a sua própria história, de alguém que um dia já foi assim, rebelde, coração endurecido, e hoje é um servo que ama a Jesus Cristo. Então, minha primeira palavra aqui, aplicando este passo da conversão tão necessário, é que você não perca a esperança em relação àqueles que têm o coração endurecido. Mas que você também faça um autoexame. Independente de ser membro de igreja presbiteriana, você já nasceu de novo? Você já teve essa experiência da conversão, de se voltar de todo o coração para Jesus, arrependido do seu pecado, da sua rebeldia de coração, e você agora é um servo, uma serva do Senhor Jesus, que foi vivificado por Ele? Porque, olha, não há esperança de mudança se primeiro você não nascer de novo. Por outro lado, há toda a esperança do mundo se você já é uma nova criatura. Você tem todos os recursos disponíveis já
como resultado da morte e ressurreição de Jesus na cruz. Você tem o Espírito Santo, um novo coração, a instrução da palavra de Deus, a comunhão do povo de Deus, a instrução e o aconselhamento mútuo entre os irmãos com a liderança da igreja, para saber como mudar nas áreas que afligem a nossa vida. O chamado de Jesus é para que nós vivamos uma vida de maturidade, de crescimento constante na nossa caminhada. Uma segunda verdade, para a gente crer de todo o coração e para a gente experimentar isso na nossa vida, é que além da conversão como um primeiro passo, é necessária a autonegação para que haja essa maturidade, para que haja essa constância. Versículo 23 novamente. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a conversão está aqui, a si mesmo se negue dia a dia e tome a sua cruz e siga-me. O Império Romano usava esse método de execução dos criminosos, né? A gente sabe bem que é o método da crucificação. E o condenado a esta pena de morte, ele depois de ser torturado, condenado, torturado, ele tinha que carregar a cruz da prisão até o local da crucificação. Só que não era a cruz inteira, igual a gente vê nos filmes. Eles carregavam aquela trave superior, horizontal, e ali, quando chegava no Calvário, no lugar da crucificação, aquela trave era fixada na haste vertical, o preso era pregado ali, e a gente sabe o desastre que era. Essa é uma das formas mais cruéis de pena de morte que já passou, né, pela cabeça do ser humano. Jesus mesmo, ele não aguentou carregar essa trave, não sei se vocês lembram, né? Precisou da ajuda de um gentio chamado Simão, o Cirineu. Ele estava tão debilitado, apanhou tanto, estava com fome, estava enfraquecido, que ele precisou dessa ajuda, e ele então foi para a cruz. E Pedro tentou dissuadir Jesus de fazer isso. Quando Jesus falou que ele estava indo, terminando seu ministério na Galileia, poucos versículos antes aqui, e ele está indo para a Judeia, para entregar a sua vida em favor dos pecadores. Pedro diz para ele: Jesus, de maneira nenhuma o senhor vai precisar carregar essa cruz. Não fale isso. Não pense isso. E a gente sabe a dura que Pedro tomou. E logo depois da dura que Pedro tomou, Jesus disse: eu vou e vocês também terão que carregar a sua cruz. É nesse contexto que essas palavras de Jesus aqui foram ditas. Se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz. Eu levo a minha e vocês precisarão levar também, cada um de vocês, a sua própria cruz no seu dia a dia. E nós só temos que entender direitinho, meus irmãos, o que cruz é essa, tá? A cruz não é a sua sogra, não é o seu marido, não é a sua esposa, não é o seu filho, não é o seu chefe. A cruz não é um fardo que nós temos que carregar, como popularmente é o primeiro pensamento que vem. Cruz é um lugar de morte. Essa coisa de carregar a cruz é só da prisão até o Calvário. É lá no Calvário que a cruz efetivamente cumpre o seu papel, matar o prisioneiro. A cruz é o lugar onde você morre, onde eu tenho que morrer para o meu eu e você precisa morrer para o seu eu. Negar a si mesmo e tomar a cruz são expressões equivalentes e complementares aqui. Jesus colocou as duas frases, uma do ladinho da outra. Tomar a cruz é negar a sua vontade, seus desejos maus, seus desejos desordenados, as idolatrias do nosso coração, é dizer não para nós mesmos, é sermos mal educados conosco mesmos quando a nossa vontade de pecar aflora. E fazemos isso não num ato de heroísmo, de estoicismo, mas num ato de humilde dependência da graça de Deus, de Cristo que vive em nós com o seu Espírito e nos capacita a esta negação. E aqui eu faço mais uma pergunta para a gente refletir. O que tem de errado assim com a gente, de tão errado, que a gente precisa negar a si mesmo? Olha, essa resposta é uma das respostas mais importantes para o seu crescimento espiritual. Fica ligado, presta atenção nisso. O que há de errado, tão errado assim, comigo e com você, que eu não posso dar corda para o meu eu, mas eu tenho que crucificá-lo diariamente? Sabe o que tem de errado com a gente?
Talvez você pense assim, não, porque nós somos pecadores. Ok, nós somos. Ah, porque isso começou com Adão e Eva, então todos nós somos pecadores. Ok, mas de Adão e Eva nós herdamos não só a capacidade irrefreável de pecar, até que Cristo nos liberte, mas nós herdamos de Adão e Eva o motivo pelo qual eles pecaram. É o mesmo motivo pelo qual eu e você queremos pecar. Você lembra? Qual foi o motivo do pecado de Adão e Eva? Eles estavam com muita fome, não tinha nada para comer no jardim, eles viram uma árvore lá com fruta assim, maravilhoso. Não, vamos matar a fome aqui agora. Foi isso, irmãos? Estavam com fome? Não, Deus falou com ele, tudo que está aqui é para mantimento de vocês, sirvam-se, trabalhem, cultivem, mas é para vocês. O que foi que levou Adão e Eva a pecar? Satanás disse assim, comam e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Eu sempre me perguntei quando eu lia isso, mas por que Deus não queria que eles conhecessem o bem e o mal? Parece ser uma coisa boa você saber discernir o que é certo e o que é errado, vocês concordam? Mas Deus não queria que eles conhecessem o bem e o mal à parte de Deus, sem a palavra de Deus, sem a orientação de Deus. Sim, Deus queria que o que eles viessem a saber fosse recebendo de Deus a orientação e a direção, e Satanás propôs um caminho diferente. Que tal vocês conhecerem o bem e o mal sem precisar de Deus? Vocês mesmos vão definir o que é bom e o que é mal. Não é assim que está a nossa sociedade hoje? Está boa, não está, gente, a sociedade? A justiça no nosso país é uma maravilha. O que é certo, o que é direito, não é assim que funciona? Não, né? A moral no nosso país e no mundo, o que é certo hoje em dia em termos morais? O que é família? O que é comportamento sexual saudável? Está tudo de perna para o ar, porque o homem arrogou para si uma atribuição que sempre deveria ter ficado nas mãos de Deus, nos dirigir para o que é certo e o que é errado. Como diz a tua palavra, a palavra de Deus, que fala que Deus diz assim, sobre as minhas vistas te darei conselho. É assim que nós deveríamos viver, debaixo do conselho de Deus. Nós somos criados para sermos receptores de revelação e não fazedores de leis e de regras por nossa própria conta. Nós somos criados para sermos dependentes de Deus para tudo e não autônomos, como muitas vezes nós queremos ser. Perguntinha para reflexão, você leu a Bíblia na última semana? Você teve um tempo de oração na última semana? Uma coisa regular? Quando nós não fazemos isso, é uma evidência de que nós estamos tentando seguir a vida na nossa capacidade, na nossa força. Nós não fomos criados para isso, e nós não fomos criados para o fim último que Satanás queria que aquele casal incorresse no erro maior, de viver para a sua própria glória e não para a glória de Deus. É isso que tem de errado comigo e com você. Nós herdamos de Adão e Eva esse desejo de ser Deus, de fazer as coisas do nosso jeito, com a nossa força e para a nossa glória. E é por isso que quando alguém afronta a nossa glória, a nossa reação é horrível. Por que tem gente que é pavio curto, que explode por qualquer coisa? Porque a glória dele foi afetada, foi atacada por alguém. Ou por que tem gente que fica ansioso quando sabe que estão falando mal dele, quando fica preocupado com o que vai acontecer amanhã? É porque está preocupado com a sua glória, ele está querendo controlar a vida dele, fazendo o papel de Deus, porque Deus é o soberano sobre toda a terra, e eu estou aqui tentando controlar a minha vida, não consigo, ansiedade toma conta, daqui a pouco eu não consigo nem mais sair de casa, de tão preocupado que eu fico com amanhã e com as coisas do futuro. É isso que está errado comigo e com você. Um exemplo escandaloso na Bíblia que nós temos, de alguém que quis ser Deus, e se deu muito mal, foi o de Herodes, vocês se lembram? Herodes estava com um problema lá com a população lá do reinado dele, lá na Judéia, e um dia ele foi lá, sentou no trono e se dirigiu àquele povo, e o povo começou a falar assim, é voz de um Deus, não de homem, e ele ficou todo satisfeito. Não é assim que às vezes, infelizmente, nós agimos quando somos elogiados, né? A gente fica inflado, parece que vai estourar, e se não for elogiado, pior, né? A gente fica
com raiva e abatido. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu por ele não haver dado glória a Deus e comido de vermes, expirou. Passou uns dias ali sendo corroído por vermes e depois Herodes morreu. Esse é um exemplo extremo, escancarado, mas eu e você padecemos do mesmo mal. Nós queremos também ser deuses. O não crente, quem não nasceu de novo, não enxerga isso, não percebe isso. E pior, não consegue se libertar disso. Agora o crente, você que é uma nova criatura, que é um discípulo de Jesus, por meio da palavra de Deus, a palavra de Deus nos desnuda, ela nos mostra escancaradamente quem nós somos, e a gente assusta quando percebe. Então é por isso que eu estou agindo do jeito que eu estou agindo. É por isso que as minhas emoções estão desse jeito. É por isso que os meus relacionamentos estão tão complicados. É porque eu estou querendo ser Deus, não estou deixando Deus ser Deus na minha vida, e vai dando tudo errado nessa minha busca, né, por autodivinização, por autoglorificação. Um conselheiro bíblico, também muito bom, com excelentes livros, chamado Heath Lambert, ele diz que os problemas das pessoas pecadoras não vêm apenas do ambiente social, mas estão enraizadas profundamente no coração humano. É de dentro do coração que brotam todos os maus desígnios, e o que tem lá dentro do coração, eu quero ser Deus. Isso aí, gente, ninguém escapa disso. Um pastor norte-americano que foi muito conhecido nos anos 60, 70, 80, talvez alguém aqui, os mais antigos, tenham lido, os mais antigos, né, pastor? A.W. Tozer, conhece o pastor Tozer? Já ouviu falar? Então você também não escapa, não. Então esse pastor e autor norte-americano, sobre isso que eu estou falando aqui para os irmãos, ele diz o seguinte: o pecado tem muitas manifestações, mas a sua essência é uma só. Qual é essa essência? Um ser moral, criado para adorar diante do trono de Deus, mas se assenta no trono da sua própria individualidade, e dessa posição elevada declara: eu sou. E você sabe que esse eu sou é uma expressão que se refere a Deus, né? É o nome de Deus, eu sou o que sou. E nós, vermezinhos, criaturas, queremos ocupar esse papel e assentar no trono dessa maneira. Por isso eu e você precisamos sempre, sempre, meus irmãos, na nossa caminhada da santificação, tá? Fazendo um autoexame do nosso coração, pedindo a Deus que sonde o nosso coração. Senhor, será que tem alguma coisa aqui que está errado na minha vida, que é o resultado ainda de velhos hábitos, do velho homem que eu não sou mais, agora eu sou uma nova criatura, mas velhos hábitos que estão querendo me trazer de volta para esse trono, para esse lugar que não é meu, que é devido a Jesus no meu coração. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, negue-se o desejo de ser Deus, negue-se o desejo de viver com as suas regras e não com a instrução boa, santa e agradável da palavra de Deus. Tome a sua cruz a cada dia. Viver dessa maneira é uma morte do eu. Jesus está falando disso nessa passagem. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Perca, aceite essa perda da sua vontade, do seu eu, para ganhar a Cristo, porque quem ganha a Cristo não perde nada. Cristo é um tesouro tão grande que, se nós o tivermos, nada nos falta. E se nós não o tivermos, nada nós teremos, meus queridos. Para que haja, então, essa caminhada de maturidade, de constância, nós temos que, primeiramente, nos converter a Jesus. E, na sequência, viver essa autonegação, essa crucificação do eu, como dando a Jesus o lugar que é devido a Ele. Sem a conversão e sem essa mortificação do eu, não é possível a mudança. Nós vamos continuar, como eu disse, nós vamos só adiar um pouco o comportamento pecaminoso, a emoção desordenada, os problemas relacionais, mas na nossa força, com o nosso eu inflado aqui dentro, nós vamos cair de novo. Nós vamos voltar à estaca zero novamente. Deus não compartilha conosco a sua glória, Ele compartilha conosco todos os recursos que nós precisamos para vivermos para a glória dEle, mas a glória dEle, Ele não dá a nenhum de nós. E, meus queridos, isso é tão importante,
eu insisto aqui, lembra quando Moisés encontrou a sarça ardente, que é o símbolo da Igreja Presbiteriana do Brasil? O que Deus falou para ele ali, para ele fazer? Tirar as sandálias dos pés, porque ele estava pisando em terreno santo. O lugar devido a Deus é terreno santo. Quando eu e você queremos ser Deus, queremos ser deuses, nós estamos entrando no território da majestade de Deus, ousando, como se isso fosse possível, não de sandálias, mas com os pés enlameados, e Deus diz, a minha glória eu não dou a outra. Nós temos que recuar, meus irmãos, nós temos que recuar. O nosso problema maior não é a ira, não é a depressão, não é a ansiedade, não são as brigas, não são, enfim, a imoralidade. Nosso problema maior não é esse, o problema maior é aquele lá de dentro do coração, é de lá que brotam todas essas coisas, de lá onde eu estou querendo ser Deus. Que a exposição da palavra de Deus, que a leitura da palavra de Deus esclareça a sua mente, o seu coração, para que você possa identificar a raiz de tudo e negar a si mesmo, e recusar ser dominado por esse desejo. Você não é mais escravo disso, você não precisa mais viver dessa maneira. Em Cristo nós já fomos libertos dessa condição. Mas há, meus queridos, uma terceira e última verdade que nós precisamos crer de todo o nosso coração e experimentarmos para que a gente viva esse chamado de Deus para uma vida de maturidade cristã, e uma maturidade crescente, progressiva, e não de altos e baixos, de retrocesso, de estagnação. Jesus diz aqui mais uma vez, no verso 23, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me, dia a dia. Para que haja essa experiência, meus irmãos, é preciso vigilância constante, diária. É preciso a conversão, é preciso a autonegação e é preciso haver vigilância constante, diária na nossa vida. Essa expressão dia a dia que Jesus usa aqui na língua grega é a mesma que está lá em Atos 2:46, quando diz que os discípulos estavam diariamente no templo. Era todo dia, era uma coisa constante. Segunda, terça, quarta, quinta, eles estavam sempre se reunindo lá no templo. A ideia aqui, meus irmãos, é que a luta pela maturidade, essa batalha pela santificação, não tem folga, não tem refresco. É todo dia, é toda hora, é o tempo todo. A gente precisa tomar essa decisão inicial de dizer, eu não quero mais viver para o meu eu não quero alimentar esse desejo de autodivinização. Ok, isso é importante, ter consciência, tomar a decisão, mas agora nós precisamos vigiar. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 2:11, ele fala que ele instruía a igreja para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Olha como Paulo lidava com essa coisa da batalha espiritual contra Satanás. Nós temos que saber contra o que nós estamos lutando. Nós temos que entender como funciona essa batalha. Senão nós vamos ser atropelados, nós vamos ser engolidos. Satanás é como um leão procurando alguém para devorar. Então nós temos que ter atenção e no dia a dia estar vigiando, conscientes de como funciona essa batalha. E como é que ela funciona? Em primeiro lugar, o mundo odeia a Cristo e os seus seguidores. Então, cuidado, quando tiver todo mundo indo numa direção nesse nosso mundo, todo mundo falando é por aqui, é melhor você já ir pegando o rumo oposto, porque o mundo não cogita da palavra de Deus, o mundo está tomado por esse processo de autodivinização, de viver contrário à instrução de Deus. E o mundo fará sempre oposição feroz a tudo aquilo que for da palavra de Deus. Nós já estamos vendo isso na sociedade brasileira, correto? A pauta relacionada com família, com a moral sexual, com a justiça, com a honestidade, a gente está vendo que está tudo contra a palavra de Deus. É uma total subversão. Então, nós temos que saber que nesse mundo nós somos aqui uma minoria detestada pelas nossas posições. E por isso que Jesus, inclusive, fala, olha, quem me confessar no mundo, eu confessarei. Agora, quem por vergonha, quem quiser se amoldar com esse mundo, cuidado, porque quando eu vier na glória dos meus pais, eu negarei. Isso
faz parte do negar a si mesmo, de tomar a cruz, é ter essa disposição de enfrentar a oposição do mundo. Mas também, meus queridos, nós temos aqui que estar consciente de que o diabo está ao redor procurando incansavelmente nos derrubar. A gente não enxerga isso, não é uma coisa tão óbvia para nós, mas nós precisamos saber que isso acontece. E está sempre perto do Senhor para que nós não sejamos atropelados pelo diabo. Mas tem uma coisa também que nós precisamos estar muito conscientes nessa batalha, meus irmãos, é que o pecado tenazmente nos assedia. Lembram dessa passagem em Hebreus? Isso significa, vou falar uma coisa triste aqui para você, que até o último dia da sua vida, você vai ser perturbado pelo seu próprio pecado, especialmente nas áreas onde você tem mais fraqueza, mais dificuldade, até o fim. Essa luta não termina nunca. O pecado tenazmente nos assedia, o pecado é amargo. Mas, por outro lado, Cristo é doce, meus irmãos. Tudo que Ele fez foi para que nós não sejamos escravizados por esses pecados que são mais a nossa cara. A notícia ruim é que essa é uma realidade inescapável até o fim. A notícia maravilhosa, a boa notícia, o Evangelho, é que nós já fomos libertos, Cristo vive em nós, seu Espírito nos capacita a lidar com essas fraquezas e sermos mais do que vencedores por meio de Jesus Cristo, que nos amou e que deu a sua vida por nós. Então, diariamente, nós vamos ser desafiados para que o nosso eu tome de volta o lugar que é devido a Cristo, seja por Satanás, pelo mundo, ou pelo nosso próprio pecado, ou, lamentavelmente, por tudo junto. Mas, meus irmãos, por isso, então, nós precisamos dessa vigilância constante. Nós não podemos ser ingênuos, meus irmãos. Nós temos que saber quais são as armadilhas que estão no nosso caminho, no nosso dia a dia. Jesus nos convida a andar com Ele. Se alguém quer vir após mim, siga-me dia a dia. Mas é para seguir a Jesus, é para andar com Jesus. Ele nos orienta, Ele nos capacita nessas lutas e nessas armadilhas diárias que nós temos que lidar. E se Jesus usou a expressão dia a dia, é para nos alertar, meus irmãos, que um dia de 24 horas pode colocar a perder todo o nosso propósito de colocar Cristo no centro e negar a nós mesmos esse lugar que é de Cristo na nossa vida. Quanta coisa pode acontecer em 24 horas? Você pode sair desse culto aqui daqui a pouco animado, fortalecido pela comunhão dos irmãos, pelos louvores, pela palavra de Deus. Não, eu vou mudar. Aquela área da minha vida eu entendi, eu vou colocar em prática. Mas, de repente, acontece alguma coisa, hoje à noite, ou amanhã, ou na próxima semana, e o seu propósito cai por terra. Às vezes não acontece nada, mas suas emoções, elas são oscilantes. As nossas emoções são assim, o nosso humor muda do vinho para a água de repente. E é isso que nós precisamos ter consciência, é para isso que nós precisamos estar vigiando, meus irmãos, porque muita coisa pode acontecer dia a dia, em 24 horas. E eu queria, caminhando para terminar aqui, meus irmãos, dar alguns exemplos para vocês de armadilhas que nós precisamos estar atentos e vigiar diariamente. Eu vou apresentar para vocês algumas armadilhas, serei breve, mas quem sabe você se identifica com alguma delas. E vou apresentar essas armadilhas na forma de uma oração, já na forma de um compromisso meu e seu diante do Senhor. Diga ao Senhor, diga para você mesmo: Senhor, eu confio no seu controle sobre a minha vida, amoroso, paterno. Eu não sou Deus, eu não quero controlar mais nada. E, Senhor, porque eu confio no seu controle, eu não vou ficar amargurado ou desesperado se coisas ruins me acontecerem. Ou se coisas boas que eu queria que acontecessem, não acontecem, ou demoram demais para acontecer, eu vou continuar confiando que o Senhor controla tudo. Eu não sou Deus. Uma outra aplicação, diga para o Senhor: Senhor, eu cansei dessa bobagem de querer ser importante, de querer que as pessoas me aplaudam, ou de ficar tão chateado quando elas me criticam. Eu quero viver para a glória do Senhor. Eu quero parar com esse negócio, essa bobagem de querer viver para a minha glória. Então, se o Senhor me colocou nessa situação, e é Deus quem coloca a gente em qualquer situação, a nossa vida não corre solta, tudo está dentro do plano de Deus. O Senhor me colocou nessa situação, Senhor, que me humilha, que me entristece, mas eu vivo para a sua glória. Então, Senhor, se para a sua glória eu preciso passar por isso, que eu não gosto,
que o Senhor me dê graça e força para eu continuar. Eu não sou Deus, eu não vivo para a minha glória. Eu não quero mais viver para a minha glória. Um terceiro e último exemplo, Senhor, o meu maior prazer é ter um relacionamento com o Senhor. É desfrutar do seu amor, desfrutar da sua paz. E eu não quero mais perder esta doce comunhão com o Senhor por causa de prazeres menores. Prazeres que muitas vezes são fugas. Quando eu vejo que a vida não está do jeito que eu queria controlar, quando eu vejo que eu não sou reconhecido como eu deveria, e eu não tenho o que fazer, então eu fujo para ídolos, como a bebida, como a comida, como o trabalho, como até coisas piores, como drogas, promiscuidade, onde eu busco a minha alegria e o meu refúgio. Mas, Senhor, eu não quero mais viver assim, eu quero, de fato, ter o Senhor como a minha maior alegria e o meu único refúgio. Senhor, eu não sou Deus, e quando a vida ficar difícil, é para o Senhor que eu quero correr e não mais para essas coisas. O chamado de Jesus é para que nós vivamos uma vida de maturidade crescente, sem altos e baixos, retrocesso, estagnação. Para isso nós precisamos nos converter, se você ainda não fez isso. E se você já fez, você e eu somos chamados pelo Senhor a negarmos a nós mesmos e fazemos isso de maneira vigilante a cada dia. Eu concluo fazendo lembrar vocês aqui do que aconteceu com Pedro. Eu mencionei que ele começou muito bem, dizendo: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Olha só, parece que vai ser uma carreira assim, né? De ascensão meteórica, mas logo na frente ele já cai. Senhor, o Senhor não vai para a cruz. Aí Jesus vai lá e restaura Pedro. Aí daqui a pouco está ele lá dando bola fora com o apóstolo Paulo lá, com os gentios, e Paulo dá uma dura nele, chama a atenção dele. A vida cristã é assim, meus queridos, a gente vai aprendendo, vai amadurecendo. A gente vê isso na vida de um dos mais ilustres líderes que a igreja teve, que foi o apóstolo Pedro. Mas quando a gente vê as cartas que Pedro escreveu e a maneira como ele morreu, a gente vê, puxa vida, ele aprendeu o caminho da santificação. Não está na Bíblia, mas a história secular diz que Pedro, ele foi condenado à morte por crucificação. E ele falou: eu não sou digno de ocupar a cruz que o meu Senhor ocupou. Por favor, me crucifiquem de cabeça para baixo. E ele morreu crucificado de cabeça para baixo. E ele, seguindo a Jesus, encontrou forças para ir até o fim, perseverar até o fim, e o fim dele foi a morte. Morte por causa do Senhor Jesus Cristo. Então, diante de tudo que você ouviu, converta-se a Jesus. Se você não fez isso ainda, arrependa-se, creia no Evangelho. Senão você vai ser um escravo do pecado, desses problemas que trazem tanta tristeza à sua vida. Converta-se. Se você já se converteu, mortifique o seu eu que quer a autonomia, que quer a independência de Deus. Diga não para você mesmo a cada dia. E a cada dia, então, não seja ingênuo. Não seja ingênua, vigia. Saiba como é que as coisas são, como que, e vigiar principalmente essa coisa de querer ocupar o lugar de Deus novamente na sua vida. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores por meio do Senhor Jesus Cristo. Com o Senhor Jesus, vamos segui-lo. Deus abençoe, meus irmãos.